Saúdo todos os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. O meu nome é Geisa, eu sou casada com João Paulo, mas antes de chegar aqui a esse tempo de restauração, nós passamos por muita coisa. Eu não acreditava que era possível voltar para o meu marido, mas ele não me amava. Como eu ia voltar? Voltar e morar na mesma casa, e como é que eu ia perdoar? E a minha sogra? E os meus pais? E os cúmplices do adultério, os nossos amigos? E o que a sociedade ia dizer? E como é que ele iria se libertar daquela amante? Como é que ia acontecer uma restauração? Como é que Deus ia fazer? Então, quando eu conheci esse mundo, igreja, eu não acreditei. Eu não acreditei que Deus pudesse, tivesse poder para restaurar um homem e restaurar uma mulher. Só que eu não tinha nem noção como é que Deus ia fazer. Eu não conhecia o pensamento de Deus sobre uma família, o que ele podia fazer, como é que ele agia para resolver as nossas vidas. Eu fico imaginando o Senhor resolvendo a vida de Sara. Eu fico imaginando o Senhor resolvendo a vida de Abraão. Eu fico imaginando como o Senhor trabalhou para resolver a vida de Jacó e de todos aqueles que têm uma história contada na Bíblia. E da mesma forma o Senhor também entrou e Ele resolveu a minha vida. Não só a minha, mas Ele resolveu também a vida do meu esposo. Igreja, a minha história começou assim. Quando eu conheci o meu esposo, ele era um homem muito simples, de pouco estudo. Os pais também simples, analfabeto. E eu trabalhava com meu pai na empresa. O meu pai era bem visto na cidade como homem de negócios. Ele era bem financeiramente. E eu pegava carona nisso, né? Eu também tinha meu próprio carro, meu apartamento, eu já tinha saído de casa, eu era formada em administração de empresas, trabalhava com meu pai. Então, era só eu, meu pai e a minha mãe. E todo mundo trabalhava nessa empresa e tal. Então, a gente estava muito bem. Nós estávamos bem, financeiramente falando. A minha mãe era uma mulher muito dócil e a gente estava feliz. E aí eu conheci meu esposo, nós começamos a namorar. E o meu pai, ele começou a se envolver com a mulher. E essa mulher, né, ia pedindo presentes caros. E o meu pai foi dando, foi fazendo aquele desfalque na empresa. E a empresa faliu. Eu descobri que eu estava grávida do meu marido. E o meu pai já não tinha mais autoridade sobre nós. Porque a forma como ele traiu minha mãe, a forma como ele levou a empresa à falência. Então todo mundo lá na minha casa, os meus avós, todo mundo estava com muita raiva do meu pai. E aí o meu esposo, ele disse: seu pai não é nada para mandar em nós. Eu vou ficar com você porque nós já estamos juntos. Igreja, isso doeu no meu coração. Porque ali eu descobri que meu esposo não me amava. Eu descobri que meu esposo estava comigo por conveniência. Por um futuro que eu podia proporcionar para ele. Por algumas viagens, porque eu tinha um apartamento, porque eu tinha um carro. E ele não tinha nada. Mesmo eu sabendo, mesmo eu sentindo, mesmo diante de todos os sinais, eu não consegui deixar o meu esposo. Eu não consegui deixar o meu esposo. Então nós fomos morar juntos. E a minha mãe lá, sofrendo, chorando, reclamando da vida. E o meu pai gastando o resto que ele tinha. Já tinha vendido a casa de praia, já tinha vendido a outra casa, tinha vendido também uma fazenda que ele tinha investido, já tinha vendido os prédios lá da nossa empresa, já estava quase vendendo a casa que ele morava com a minha mãe. Quase, ele já estava para vender. Quando eu cheguei e falei: não, a casa da minha mãe não. A casa da minha mãe o senhor não vende. Igreja, foi aquela confusão, porque o meu pai não tinha mais nada. Já tinha vendido tudo. A amante colocava pressão nele. Eu não podia fazer nada porque os bens eram deles dois, do meu pai e da minha mãe. A minha mãe não queria vender a casa. Meu marido teve que intervir, mas não tinha jeito. O meu pai queria vender tudo. Aí o que foi que aconteceu? Minha mãe permitiu. Vendeu a casa. Uma parte era dela, a outra parte era do meu pai. O meu pai pegou a parte dele, gastou com a amante. A parte da minha mãe amava tanto o meu pai, que a minha mãe, ela deu o dinheirinho dela, ela emprestou. Meu pai chegou com a história bonita, que tinha terminado com a amante, que queria o dinheiro dela para investir, que ia recomeçar com a empresa, que ela ia ser administradora dessa empresa e tal, e minha mãe acreditou. Então, quando a minha mãe entregou o dinheiro, ele volta com a amante, porque a amante só queria sugar o dinheiro do meu pai. A minha mãe foi morar com quem? Comigo e com meu esposo. E aí você sabe como é mãe, né? Ela sempre queria me defender e acabava que quando eu estava brigando com o JP, ela ia lá e se intrometia. E o JP saía com raiva de casa. E sem privacidade,
sem lar, eu sem sabedoria, queria resolver as coisas do meu jeito, chateada, magoada, porque meu esposo não tinha nenhum respeito por mim. Você sabe o que é uma mulher abraçar um homem e ele não te abraçar de volta? Pois é, eu vivia isso. Sabe o que é uma mulher beijar um homem e ele não querer virar a cara? Pois é. Igreja, nem vou continuar para não escandalizar, né? Como diz a missionária, para não escandalizar o meu marido. Mas era daí para pior. Eu grávida, chegando em qualquer evento da família dele, era eu lá atrás e ele lá na frente. Às vezes eu sentia vontade de comer uma certa comida e ele dizia, para que isso? Que besteira, isso não existe. E aí ele comprava outra comida só para não comprar aquilo que eu queria. Às vezes eu esperava ele chegar do trabalho pra gente jantar juntos. Aí quando ele chegava, ele dizia, eu já jantei. Aí passava fome, e eu grávida, passando fome, passando tudo isso, me sentindo rejeitada. E eu não sabia o que fazer. Eu não sabia que eu podia orar, não sabia que Deus podia mudar o meu cativeiro. Então eu me trancava no banheiro, no quarto, e só chorava. Fazendo de tudo para minha mãe não ouvir, porque se ela escutasse, ela ia lá brigar com ele. Foram assim inúmeras as vezes que eu escutei o meu esposo elogiando as cunhadas, né? Ah, a esposa do meu irmão, ela faz isso e isso. A esposa do meu irmão é assim, assim, assim. A esposa do meu outro irmão é assim, assim, assim. Ah, se ele queria contar alguma coisa, ele contava para a mãe, para os irmãos e para as irmãs e para as cunhadas. Ele nunca contou nada para mim. Ele não era homem para chegar assim para mim, então, eu estou pensando em fazer faculdade. Então, eu estou pensando em trocar de carro. Ah, eu vi isso. Ah, eu queria comprar isso. Eu estava pensando em fazer assim. Ah, o nome do nosso filho deveria ser assim. Não, ele não falava comigo. Nós estávamos em casa, todo mundo calado. Se nós entrávamos no carro, todo mundo calado. Se nós saíamos do carro, todo mundo calado. Se nós íamos para uma consulta do nosso filho, todo mundo calado. Igreja, eu estava só, porém acompanhada. Mas eu estava só. E é pior. Pode ter certeza que é pior. Mas eu não queria largar. Eu não conseguia deixar o meu esposo. Eu não tinha coragem de colocar ele para fora. Eu queria minha família. Era isso que eu queria. Eu não queria terminar como a minha mãe. Eu estava grávida. Eu precisava dele. Bem, era isso que eu pensava. Nosso filho nasceu. Isso. Nosso filho nasceu. As coisas vão melhorar. Essa era a minha esperança. Não melhorou a igreja? Não melhorou, pelo contrário. Com 15 dias que o meu filho tinha nascido, eu descobri que ele tinha um amante. 15 dias que o meu filhinho tinha nascido, eu descobri que ele tinha um amante. Você sabe que você tá com medo, assim? Será que eu vou dar conta? Será que... Como é que vai ser minha vida? Será que alguém vai fazer um mal ao meu filho? E você tá sozinha? Pois é. Porque a minha mãe, igreja, ela estava comigo. Mas ela estava sofrendo tanto, que a minha mãe tomava remédios forte, igreja, para a depressão. Ela só deitava na cama e ficava o dia todo lá chorando. Dava pena de ver o estado da minha mãe. Ela tomava os medicamentos, tentou suicídio várias vezes. E sobre essa dor, só vai entender quem já passou, né? Quem nunca passou vai chamar de tola, sem amor próprio. Mas o que é isso? Dinheiro a gente corre atrás, a gente trabalha, ela é nova, ela dá a volta por cima. Mas só Deus sabe o que a minha mãe perdeu. Ela não perdeu só a casa, ela não perdeu só o dinheiro dela, ela não perdeu só a vida que ela tinha, ela não perdeu só o marido, ela perdeu a dignidade também. Ela perdeu a coragem de andar por aí de cabeça erguida. Porque é isso que Satanás faz. As pessoas nos traem, as pessoas nos roubam e a gente é que fica com vergonha. A gente baixa a cabeça. Então minha mãe estava nesse sofrimento. Então eu não podia contar com ela, com meu filho. Entende? Então era só eu e meu filho. E eu ainda tinha a minha mãe que agia como se fosse uma criança. Então eu precisava cuidar dela também. E o meu marido, o que é que ele faz? Quando eu descubro que ele tem um amante, ele diz que vai sair. Que não tem mais motivo para viver comigo. E ele sai, igreja. Ele sai de dentro de casa. Ele vai embora. Ele pega as coisas dele e vai viver o amor dele. Eu tinha que cuidar do meu filho. Eu precisava ser forte pela minha mãe. Então ali eu comecei a cuidar. Eu fui cuidando do meu filho, cuidando um pouquinho da minha mãe. Fui levando a vida. E um dia, numa dessas consultas de rotina, a minha médica, olha que coisa maravilhosa. A minha médica falou de Jesus. E ela falou que a igreja dela era uma igreja muito boa, que eu deveria conhecer. Igreja, não tinha por que a minha médica me chamar para essa igreja. Não tinha por que ela falar
de Deus. Mas ela falou, quando Deus quer lhe fazer um convite, quando Jesus quer lhe chamar para a presença, ele usa qualquer um. E ali naquele momento ele tinha usado a médica. Olha que coisa maravilhosa. E nós fomos, levei minha mãe, levei o meu filho e foi bênção. Eu gostei e já disse que queria voltar. No segundo dia voltamos e foi bênção. No terceiro dia voltei e foi bênção. E ali eu estava querendo me firmar. Aceitei Jesus. Fui lá na frente. Eu, minha mãe e o meu filhinho. Fomos lá na frente. Levantamos as mãos diante de todas as testemunhas, diante de toda a igreja. E aceitamos Jesus. Igreja, ali a minha vida começou a fazer sentido. Antes daquele dia minha vida não tinha sentido. Depois daquele dia minha vida passou a ter sentido. Entende? E o meu marido, nada de ligar pra mim. Nada. Ele não queria saber como é que estava o filho. E eu fui criando meu filho sozinha. Entende, igreja? Se é fácil? Não é fácil não. E depois de um certo tempo, pegando toda a afinidade com o pessoal da igreja, me apresentaram um senhor. Um senhor assim de 30 e poucos anos. 36 para 37. Mas muito jovem, muito bonito. Mesmo ele com essa idade, a diferença era de 10 anos pra mim. E mesmo assim, todo mundo falando dele, que ele tinha se divorciado recentemente, que eu era livre, que eu podia me casar, que eu nunca tinha me casado. Mas assim, Satanás cega a gente de tal forma que era pra mim ter dito na época, eu posso, mas ele não pode não, porque ele é um divorciado. Mas eu também não dizia nada. E aquele homem era um partidão. Aquele homem tinha dinheiro, tinha um bom trabalho, ele era bonito, era um homem legal e parecia gostar muito de mim. Estava sempre vindo atrás, rosa, chocolate, né? Todo aquele galanteiozinho. E eu falei, bem, brincava com meu filho, trazia um brinquedinho para o meu filho, cuidava dele, segurava o meu filho enquanto eu ia em algum lugar dentro da igreja, sabe? Quando você tem que resolver alguma coisa no gabinete e tal. E ele sempre segurava ali e tal, cuidou também da minha mãe, apresentou um psicólogo, declarava que a minha mãe ia ficar boa. Então assim, ele chegou no momento em que nós estávamos completamente desamparadas. Eu estava desamparada, minha mãe estava desamparada e ele chegou. Eu disse, meu Deus do céu, é presente de Deus. E aí todo mundo preparando o nosso casamento, tal, e eu dizia, eu vou me casar então. Eu vou me casar, vai ser bênção, eu amo. E ele olhava assim, bem nos meus olhos, e ele dizia assim, eu te amo. E eu falava, gente, totalmente diferente do meu esposo, né? Totalmente diferente. Meu esposo nunca disse que me amava. E igreja, e eu falava, caso ou não caso, Jesus. Aqui eu já tinha uma certa afinidade com Jesus. Eu já era próxima de Jesus. Só não lia muito a Bíblia, mas eu já ia na igreja, tal. Eu já orava a Deus antes de dormir, quando eu acordava, quando eu queria alguma coisa. Já protegia o meu filho nos caminhos do Senhor, guardava a vida dele para Deus. Igreja, e não demorou muito, aquele homem conseguiu me conquistar. E eu aceitei. E nos casamos, no civil. Aparentemente seria um casamento abençoado. Aparentemente seria um casamento bom. Após o casamento fomos morar no meu apartamento. Eu, ele, meu filho e a minha mãe. E os pais dele não queriam saber de mim. E eu só não entendia por quê, né? Mas os pais, hoje eu entendo que os pais queria que ele ficasse com a primeira esposa. Só que eu queria resolver o meu problema. E isso, igreja, é chamar mais problema para a nossa vida. Quando nós estamos muito obcecados em resolver o nosso problema, a gente vai pegar qualquer gambiarra como solução. E eu quero dizer para vocês que gambiarra não é solução, viu? Se for para resolver, resolve em Cristo, resolve de verdade. Não faça gambiarra que você pode se arrepender. Então eu queria uma gambiarra. Eu queria resolver meu problema naquele instante, naquele momento. Eu não queria esperar por Deus. E o meu pastor disse que era de Deus. Foi o meu pastor que nos apresentou. A minha pastora, ela disse que era de Deus, que tinha sentido desde o dia quando eu entrei na igreja. Olha só, igreja, olha só como é que Satanás faz. E eu fui pegando corda, fomos morar. Um tempo depois, ele falou que minha mãe não deveria mais ficar com a gente. E eu falei, mas não tem pra onde ela ir? Não sei, uma casa de uma tia, do seu avô. Não, meu avô não tem condições de cuidar da minha mãe. Minha mãe precisa de alguém que cuida. E aí ele começou a reclamar. Pois tá na hora de você começar a trabalhar. Eu pagando as contas sozinha desse apartamento. Eu falei, mas a gente não paga aluguel, o apartamento é meu. Mas não dá pra mim, eu quero uma mulher que me ajude.
Aí você fica em casa só cuidando desse menino que nem meu filho. Igreja, a gambiarra começou a dar errado. Esse filho não é meu. Aí começavam as nossas brigas, porque eu queria me defender e eu dizia: lógico que eu ia falar, igreja, mas você sabia, eu não te enganei, eu falei que minha mãe morava comigo, eu falei que eu tinha filho. E aí o que é que ele falava? Foi por isso que o teu primeiro marido te largou, é porque você é muito, mas muito zoadenta. Você fala demais. Seu problema é esse, você fala demais. Igreja, quando a gente não estava brigando, eu pegava ele chorando no banheiro. Eu falei: por que você estava chorando no banheiro? Saudade do meu filho, saudade da minha filha. E quando ele não estava chorando no banheiro, ele estava sentado no sofá triste. Quando ele não estava no sofá triste, ele estava na mesa. Ele estava na cama, pensando, olhando no teto. Eu falei: que tanto você olha para o teto? E ele disse: saudade dos meus filhos. Eu acho que eu fiz besteira. Igreja, há poder no sangue de Jesus. E não teve um dia que naquela casa houve paz. Lá fora, quando a gente passava pelo portão do meu prédio, ele segurava pela minha mão, segurava o nosso filho, abria o portão, ele abria o portão, abria a porta do carro para minha mãe, puxava a cadeira na igreja, colocava minha mãe sentada e fazia isso, brincava com a criança. E o pastor perguntava: como vocês estão? Tá dando certo? Porque foi pouco tempo de namoro, né? E aí ele: sim, pastor, é bênção demais, eu tô muito feliz. E pegava a câmera do celular e tirava uma fotona e fazia aquele texto maravilhoso e postava no Instagram, só para a esposa dele ver, só para infernizar, porque nós não estávamos bem. E quando ele trocou meu nome, igreja, eu acho que é o mal de todos, né? Quando trocou o meu nome e quando comparou, igreja, não tem coisa pior do que ver o seu atual marido, né? Vamos dizer assim, que ele não era o meu marido, mas vamos falar assim para vocês entenderem. Não tem coisa pior do que você escutar alguém te comparando com a ex. E eu cuidando do meu filho, acho que nessa época o meu bebê estava com quase 1 aninho e uns 3 meses, e eu estava tentando, né, dar umas comidinhas mais saudável e tal. Já estava colocando aí bastante alimento, né, cereais. E aí eu estava preparando essa comidinha e ele começou a comparar. Que a minha esposa não fazia assim. Que a minha esposa fazia dessa forma, que a minha esposa assim. Os meus filhos nunca tiveram problema para comer, que eles comiam. Quando meu filho ficava doente, porque a minha esposa sabia cuidar em casa, que não precisava tudo e tá indo pro médico, você tudo quer levar esse menino pro médico, e ele nem meu filho não é. E ele ficava, igreja? Muito estressado quando eu não fazia a comida do jeito que a ex-esposa dele fazia. Porque você não sabe fazer um bife? O seu bife é duro? A minha esposa, ela fazia assim. Igreja, ele estava tão ligado à esposa dele, que ele dizia assim: a minha esposa fazia isso, minha esposa fazia aquilo, que a minha esposa agia assim. E quando nós sentávamos na mesa, e o meu filho sentava também, sabe o que ele fazia? Ele dizia assim: tira esse menino daqui. Eu não estou sentando na mesa com os meus filhos para jantar, eu também não vou jantar perto do seu filho, não. Eu não sou pai dele. Igreja, ele era o terror dentro do meu apartamento. E lógico, eu não queria ser a mulher separada pela 2ª vez. Eu não queria ficar só. Era ele que trazia ainda o alimento para dentro de casa. Mesmo o meu primeiro marido dando sustento do nosso filho. Mas o meu primeiro marido não podia nem colocar o pé na escada. Não podia nem chegar perto. Ele não podia ver. Ele só podia receber fotos e ele só podia pagar a pensão. Dessa forma, eu não conseguia mais ver o meu marido. Eu não sabia que jeito ele estava, se ele estava gordo, magro. Ele também não sabia como eu estava. Se eu estava magra, gorda, ele não sabia de nada. Não sabia de nada. E aí, igreja, eu ia para a igreja triste, voltava triste. Eu comecei a descobrir que ele estava se relacionando com outra irmãzinha dentro da igreja. Infelizmente, não queria falar sobre isso, porque é um escândalo, né? É um escândalo para o nome do Senhor. Mas nós precisamos nos convencer daquilo que a missionária disse na live. Que as mulheres de hoje em dia estão tomando café com Deus Pai, não é assim? E jantando com maridos alheios. Elas tomam café com Deus Pai,
fazem seus discipulados, fazem seus devocionais, as suas reflexões, suas postagens de Deus, mas à noite estão jantando com homens casados, sem saber se tem uma criança sofrendo, passando por isso, passando por aquilo. Elas não querem saber disso. E aí foi o fim do meu casamento. Foi quando ele começou a sustentar uma moça lá da igreja. Aí já não sobrava mais dinheiro. Se ele não tinha mais dinheiro para sustentar a casa, não tinha por que ele estar lá com a gente. Porque antes ele era bem-vindo porque ele sustentava a minha casa. Essa era a realidade. Eu precisava de um homem, precisava de um sustento, precisava de ajuda, porque só eu e minha mãe não estava dando de conta. Minha mãe era nova, não era aposentada, não tinha direitos para receber, não tinha nada. E aí, fazer o quê? Eu precisava de alguém. Então ele entrou na minha vida para suprir o meu financeiro. Mas tudo aquilo que a gente escolhe por nossa mão, o Senhor não deixa chegar a prosperar. O Senhor não deixa, igreja. As gambiarra. Mais uma vez eu digo para você, muito cuidado com as gambiarra. E aí ele disse, olha, para mim só dá certo se for assim. Eu falei, pois assim para mim não dá certo. Pode pegar suas coisas e saia. Ele, é lógico que eu vou sair. Eu falei, dê entrada no divórcio. Ele, eu não vou dar entrada no divórcio, não sei o que, você que dê. Aí o que é que eu faço? Vou ferir a alma do homem. Não é assim? Aí eu fui lá e disse, você não vai porque já é a segunda vez, né? Já deve estar com vergonha. Mas não se preocupa não que eu vou. E eu fui, igreja. Fui lá, pedi o divórcio. Sabe o que esse homem fez? Na hora que chegou o documento para ele, ele pediu a metade do meu apartamento, porque ele tinha pintado o apartamento por dentro. O nosso casamento não tinha durado nem 2 anos, mas ele pediu metade do apartamento, que tinha direito, que eu tinha colocado ele para fora. Eu falei que tinha adquirido aquele apartamento, igreja, quando eu ainda era jovem, que minha mãe mora lá e tal, que tinha sido um presente do meu pai. Igreja, eu gastei, mas eu gastei com advogado, com papelada, para provar que aquele apartamento era meu. Aí o juiz mandou apenas, dar para ele o valor que ele tinha gastado com tintas e reformas. Aí ele tinha pedido ali na época uns 30 mil reais de reforma, sendo igreja que não deu nem 3 mil. Por isso que eu digo para você, cuidado com as gambiarra, senão você termina sem a sua casa, você perde o seu carro. Muito cuidado com aquilo que Satanás lhe apresenta. Só que eu não tinha 30 mil para dar para aquele homem. Então o que eu fiz? Fui atrás do meu pastor. Pastor, pelo amor de Deus, eu estou me separando porque ele está ficando com a Sabrina. O pastor ficou assustado. Ele está ficando com quem? Com a Sabrina. Mas a Sabrina é a moça do coral. É uma menina de 17. Mas tá, pastor. Mas eu achava que aquela menina ainda era uma moça. Não é moça, mas não, pastor. Ela já toma café com Deus Pai, mas está lá dormindo com um homem casado. E aí, igreja, eu pedi ajuda pro meu pastor. Perguntei se ele tinha uns 30 mil reais para ele me emprestar. E aí ele disse, não, minha filha, eu não tenho. Eu falei, mas pastor, o senhor disse que ele era um homem bom. Eu tinha que passar a igreja. Eu tinha que falar pro meu pastor para ele nunca mais fazer propaganda. E aí o pastor falou, minha filha, quem vê cara não vê coração, né? Eu pensei que ele era bom. Então a gente observa aí que nem todos os pastores têm espírito de discernimento, minha filha. Nem todos os pastores têm espírito de discernimento, não. Então, sendo dessa forma, nem todos os conselhos que vêm de pastores, de missionárias, de obreiros, de profetas, vêm do Senhor. Nem todos, porque eles, quem vê cara não vê coração. Porque eles não sabem ver cara, não sabem ver coração. Eles não têm espírito de discernimento para discernir quem é da vontade de Deus, quem é contra a vontade de Deus. Mas eu pensei o quê da minha vida? Aquele homem tinha largado a sua esposa, tinha ficado contra o pai, contra a mãe, tinha largado 2 filhos. Eu achava que comigo ia dar certo, que comigo ia ser tudo bem, que era de Deus. A outra não é de Deus. É porque os casamentos agora querem se reduzir nisso. Aquela mulher é de Deus, aquele homem não é de Deus. Igreja, não é sobre isso. É sobre acordo, é sobre o pacto, é sobre a aliança. Uma vez que nasceu, acabou. Uma vez que se firmou, acabou. Uma vez que deu o voto que é para sempre, é para sempre. Só que eu não sabia. Eu achava que a outra mulher não era de Deus. E eu era de Deus. Aí por isso que Deus ia fazer. Porque era uma mulher de Deus,
Porque ele tinha 2 filhos, mas eu tinha um que precisava de um pai. E o pai do meu abandonou. Então, já que ele abandonou os filhos dele, ele ia ser pai do meu filho. E não foi assim, igreja. Era muita rejeição, era muita tristeza, era muita confusão. Era muitas noites e noites desse homem olhando o perfil da ex, olhando o Instagram da ex, olhando o Facebook da ex, chorando por causa dos filhos. Não dava nada para o meu filho. A culpa dele era tão grande que ele não conseguia fazer um carinho no meu filho, achando que estava traindo os filhos dele. Olha a confusão do adúltero. Olha a confusão que existia na mente daquele adúltero. E aí, igreja, o pastor não pôde me ajudar? Mas eu falei, conversa, pastor, com ele. Conversa, diga, meu filho, foi eu que te apresentei para aquela mulher. Olha as condições dela. E eu comecei a dizer palavras que meu pastor tinha que dizer para ele. Que eu não tinha condições para ele tirar esse pedido lá. Para ele esquecer esse negócio de 30 mil que eu não tinha condições. E aí ele falou, pede o pai dela. Manda ela vender o apartamento. Manda ela me dar aquele carro. Igreja, o homem queria tirar o meu carro. O carro que eu precisava para poder levar minha mãe no pronto-socorro. O carro que eu precisava para levar meu filho. Meu filho tinha febre alta. Igreja, estava uma criança que chegava a 42. Meu filho teve 2 vezes convulsões, igreja. E o homem queria tirar o meu carro. Ele presenciou, ele estava dentro da minha casa. Cuidado com a gambiarra, minha filha. Cuidado com aquilo que Satanás manda para você e você vê que é branquinho, que é bonitinho, que parece um cavalinho, mas igreja é um lobo por trás. É um lobo vestido de cordeiro. Vem no cavalo branco, mas tome muito cuidado, que depois se transforma na besta fera. Aí, igreja, só sei que foi luta, e esse homem queria o carro e me humilhava, ia na porta da igreja e me cobrava, e a Sabrina começou a me ligar também, me chama de caloteira, paga o que você deve pro meu marido. Já era marido da Sabrina, viu agora? Falei, ai meu Deus, mais uma pobre coitada que vai sofrer na mão dele. Mais uma pobre coitada, a menina tinha 17 anos, igreja. Olha aí onde é que essa moça foi amarrar o burro. Ela via, ela estava dentro da igreja, sabia que ele já tinha deixado uma esposa. Ai, só sei que eu corri atrás do divórcio, consegui, e os 30 mil eu não conseguia. Enquanto eu não vendi o meu apartamento, aquele homem não sossegou. Então eu precisei sair de um apartamento que tinha toda a mobília. Eu lembro como se fosse hoje. Quando eu lembro, a minha cozinha era tão linda. Foi presente do meu pai. Minha cozinha era muito linda, igreja. Sabe aqueles móveis projetados? Lindo, 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 lindo. Meu Deus. O meu quarto, closet. Ai, como o meu apartamento era lindo. Mas eu tive que vender. Eu precisava vender. Primeiro para tirar os 30 mil dele. Segundo porque eu precisava de dinheiro para me manter. Com as condições da minha mãe, eu não podia trabalhar. A pensão que a minha mãe começou a receber do INSS, não dava nem para pagar os comprimidos dela. E aí, igreja, o custo de vida muito alto, a pensão que o meu esposo dava para o meu filho era só pela misericórdia de Cristo, não bancava tudo, e eu sem poder trabalhar, e eu fui gastando o dinheiro do meu apartamento, gastando, pagando um aluguel, fazendo isso, e eu dizendo, Deus provê na minha vida, Deus provê. E aí, igreja, quando faltava pouco, acho que eu tinha uns 4 mil reais na minha conta, que tinha sobrado o meu apartamento. E olha que o meu apartamento era quase $500 mil. Para você ver o quanto que o dinheiro vai rápido. Olha para você ver isso aqui, sabe o que é isso aqui também? É o preço, é o castigo de quem vive o adultério, igreja. Quem faz as coisas sem a permissão de Deus, do filho desobediente, quem planta. Eu plantei erva daninha pensando que ia colher uva doce. A igreja, fui perdendo dinheiro, fui pagando isso, apareceu imprevisto disso, o carro que deu prego, eu bati o carro na outra vez. Só sei que eu fui perdendo dinheiro, fui perdendo, emprestei até pro meu pai. Olha a loucura que eu fiz, perdi, igreja, todo o dinheiro que eu emprestei pro meu pai eu perdi. Tá vendo como é que a gente faz? Foi aí depois, quando eu encontrei o canal da missionária, que eu descobri que eu fui cúmplice do adultério. Por isso que meu dinheiro ficou todo amaldiçoado. Todo amaldiçoado. Porque o que era para mim ter feito? Ter pego ali 350 mil, ter corrido e comprado outro apartamento. Mas o castigo tinha que vir. O deserto tinha que chegar na minha casa. O deserto tinha que chegar para mim.
Eu tinha que passar pelo estreito de Jeová. Eu tinha que perder tudo que eu tinha ganhado do meu pai também. Eu precisava conquistar pelo meu esforço. Porque até aqui eu não sabia que era me esforçar. Ver que quando meu pai deu tudo, depois eu fiquei com meu marido que bancava a casa, depois eu fiquei com quem? Com meu amante que bancava a casa. Se o Senhor não me ensina, eu ia continuar até hoje, conquistando as coisas de forma fácil. Talvez eu já tinha me colocado como amante de um velho rico. Mas o Senhor é bom, igreja. O Senhor é bom. E aí meu filho foi crescendo. Quando eu encontrei o Ministério A Promessa, meu filho já estava com 2 anos. Tudo já tinha passado. Fazia muito tempo. Quando eu contei a história para a missionária olhou assim e disse: bem, pelo segundo você não pode, né? Lutar porque não é seu. Ele já tinha uma aliança com outra mulher, então você nunca foi casada. Mas a sua história com o seu primeiro, parece que é uma daquelas histórias que nasceu no céu, filha. Eu não te aconselho a ir atrás de nenhum homem até Deus te confirmar isso. Eu perguntei para ela: por quê, missionária? E foi quando ela disse: pensa comigo. Você já tinha sofrido, nunca tinha conhecido o amor através dos braços do seu marido. Agora entra um homem que é lá da igreja, porém é um divorciado. Mas se fosse da vontade de Deus, de te amparar, de fazer alguma coisa por você, pelo seu filho, pela sua mãe, de lhe apresentar o amor, você não deveria ter conhecido um homem solteiro? Deveria. Você não deveria ter conhecido um homem bom? Sim. Por que o Senhor não apresentou? Já que você estava na igreja, adorando, buscando a face dele, sofrendo, não tinha dinheiro, os remédios da sua mãe muito caro, tendo que cuidar de um bebezinho sozinha, a pensão que seu marido dava, mal dá para comprar as coisinhas do seu filho. Por qual motivo que o Senhor não lhe daria uma honra, a vitória de conhecer alguém que te amasse, cuidasse de você, cuidasse do seu filho, cuidasse da sua mãe, que fosse um porto seguro para você? Por qual motivo? Justamente. E aí foi quando a gente se despertou, porque podia ter alguma coisa com meu ex-marido. Só que, igreja, eu não queria voltar para o meu ex-marido, porque eu lembrava da humilhação. Sabe o que é você estar sentada numa mesa e ele conta para todo mundo algo, mostra para todo mundo, e quando chega assim na sua vez ele não te mostrar? Não sei se você está entendendo, mas eu lembro que uma vez o meu esposo, ele gostava muito de pintar nas horas vagas. Isso mesmo. Ele pegava uma tela e ele começava a pintar. E ele era muito bom com o pincel. E aí um dia nós estávamos numa pizzaria, tal, comendo uma pizza. E aí ele tinha pintado naquela tarde um pôr do sol muito bonito. Eu não tinha visto, tá? Mas ele tinha comentado com o irmão dele, quando ele chegou na casa: eu fiz uma pintura tão bonita de um pôr do sol hoje. E aí eu fiquei assim: poxa vida, meu marido não comenta comigo. Mas eu sabia que se eu fosse reclamar, ele iria brigar comigo. Então era uma coisa que eu nem reclamava, sabe, igreja? É muito sem graça, imagina. Hoje, no Ministério da Missionária, eu sei que em hipótese alguma você pode reclamar disso. Você não pode reclamar que você não posta uma foto minha no Instagram. Ah, que você não coloca a minha foto na capa do seu celular. Ah, porque você não coloca uma foto nossa lá no Instagram. Eu sei que hoje eu tenho conhecimento que isso não pode. Mas antes, eu não cobrava porque eu tinha vergonha e medo dos gritos dele. Então, se fosse talvez lá no início, quando eu comecei a me relacionar com ele, eu iria reclamar. Mas naquela fase ali, no estado em que eu já tinha passado por tudo, não fazia mais sentido. Então eu ficava o quê? Calada. Eu ficava completamente anulada. E as pessoas que iam me conhecer pensando que eu era daquele jeito. Pensando que eu era sem vida, pensando que eu era uma mulherzinha calada, que não participava de nada, que não estava nem aí. Mas por dentro eu sangrava de raiva. Eu sangrava porque meu marido não compartilhava as coisas comigo. Então nesse dia nós estávamos sentados lá na pizzaria. Ele mostrou pro irmão dele que estava do lado direito, eu estava sentado no lado esquerdo, e o celular dele foi passando, igreja, de um por um, de um por um, de um por um. Quando chegou no próximo irmão dele, que estava assim do meu lado, ele falou: me dá cá. Não deixou o irmão dele passar para minha mão e tomou. O irmão dele ia me entregar para mim, entregar para ele. Ele tomou o celular dele. Lógico, hoje eu sei que é por causa das amantes, mas também porque ele não queria compartilhar comigo. E todo mundo comentando: ah, ficou bonito, principalmente aquela cor que você usou. E eu não podia comentar nada que eu não tinha visto. Não dá para me comentar nada. E eu só baixava a cabeça. Então ali
parecia que eu engolia seco, sabe? E doía muito. Então quando a missionária falou, talvez você tenha uma aliança com esse homem, eu falei, lógico que eu não tenho, lógico que eu não quero e eu não volto para ele. Eu odeio o pai do meu filho, eu odeio o pai do meu filho, eu odeio aquele homem, eu odeio. E todos os dias eu orava a Deus dizendo isso, depois que a missionária me falou, tá? Depois que a missionária falou, olha, vamos orar, porque aparentemente você tem uma aliança que nasceu no céu com seu primeiro marido. Sabe qual a oração que eu fazia? Senhor, por favor, não deixa aquele homem que tanto odeio voltar para mim. Não deixa aquele homem voltar para mim, Senhor. Eu odeio o pai do meu filho. Não deixa ele se aproximar nunca. Eu odeio o pai do meu filho. Eu odeio aquele homem, Senhor. Eu odeio aquele homem. Igreja, as minhas orações com Deus só se referia sobre isso. Ódio, ódio, ódio e ódio. Eu não quero saber dele. Então foi o que eu fiz, missionária. Ficar com aquele homem, não. Você não tem noção do que é que eu passei com ele. Eu passei um terror. Eu vivi um terror. Eu não volto para aquele homem. Eu não volto com aquele homem de jeito algum. Eu não volto. Não tem quem faça eu voltar para aquele homem. Nem que se Deus quisesse, eu não voltaria para aquele homem. Ele é um cavalo. Ele é estúpido. Ele é egoísta. Eu não volto com aquele homem. Eu não volto. Igreja, eu preferia ficar só do que voltar com aquele homem. E aí, o que foi que aconteceu? Mais um ano se passou. E mais recentemente, o meu filho ele ficou um pouquinho doente. Precisou fazer uma cirurgia. E eu fui para o hospital. E eu não sabia, né, igreja, como desenrolar toda essa história sozinha. A minha mãe muito debilitada, sabe? Minha mãe muito mal. Não tinha tia para cuidar da minha mãe, não tinha uma prima, não tinha ninguém. Quem cuidava ainda da minha mãe era uma vizinha que era gente muito boa. Às vezes ela ficava ali um pouquinho com a minha mãe enquanto eu ia no supermercado com meu filho, porque também não tinha quem ficasse com meu filho. Então assim, foi um deserto muito difícil. É muito ruim você estar só no mundo. Você não ter ninguém para contar, sabe? Eu não podia nem ficar doente. Para vocês terem uma ideia, tudo era comigo. O meu pai vivia no meio do mundo com a gambiarra dele. E eu tentando cuidar da minha mãe, tentando educar o meu filho. E a gente ia dessa forma, levando a vida. E aí quando eu conheci o Ministério A Promessa, que a missionária falou isso, eu dei uma recuada. Eu sumi por um tempo, sabe? E aí quando chegou o dia do meu atendimento, né, que eu fiquei na lista de espera e tal, chegou o dia do meu atendimento de novo, a missionária perguntou, e aí as novidades que tem acontecido, seu ex-marido te deu alguma notícia? Eu falei, não deu, nem quero que ele dê. Missionária, eu não quero meu ex-marido. Aí ela falou, filha, aparentemente você é livre, você não fez aliança com ele, você pode escolher outro homem. Mas você tem que tomar cuidado nessa escolha, porque tudo indica que você já tem uma aliança com esse seu primeiro marido, com o pai do seu filho. E aí eu, que pai, missionária, que pai se ele nunca nem ligou pro meu filho. Meu filho passou agora por uma cirurgia, eu fiquei sozinha lá no hospital. Você não tem ideia como foi difícil. Você não tem ideia como está sendo difícil. E aí a missionária falou, eu sei que eu já passei por isso. E aí eu falei, então, o que é que nós vamos fazer? Ela pediu para mim fazer o giro de 360. Ela disse, eu quero que você descubra por que há essa maldição na tua vida sentimental. Por que Deus está deixando isso? Observa que teu pai e tua mãe também sofreram muito na vida sentimental. Foi a igreja que para mim a ficha começou a cair, que eu estava vivendo uma maldição hereditária. E a missionária começou a ministrar na minha vida da seguinte forma, filhinha, não dá para você ser crente de qualquer jeito. Não dá para você ser crente de qualquer jeito. Se for para você servir a Deus, sirva de verdade. Se for para ter relacionamento com Deus, conheça os princípios dele. Tem que começar a ler Bíblia. E aí, igreja, eu tive que tirar a preguiça de lado. Porque tinha uma preguiça misturada com cansaço que eu me desculpava. Porque, não, Senhor, hoje eu não vou ler a Bíblia porque eu estou muito cansada, porque eu tive que cuidar da minha mãe e do meu filho sozinha. Né? Então eu jogava a culpa para cima deles e eu achava que por isso Deus me perdoaria e estava tudo bem. Só que não é assim, igreja. As coisas não funcionam dessa forma. As coisas não funcionam dessa forma. E eu comecei a me entregar mais para Jesus. Eu aproveitava as vezes que minha mãe estava dormindo, que o meu filhinho estava dormindo,
Eu ia lá, abria a Bíblia, começava a fazer um devocional meu. Eu começava a escutar a palavra do Senhor, Ele mesmo falando comigo. Eu louvava, um louvor da harpa e fazia uma oração. E eu fui trocando algumas vestimentas, eu fui trocando alguns hábitos, eu fui declarando a cura para minha mãe. Enquanto a minha mãe estava dormindo, eu ia orando. Quando eu ia entregar o medicamento, eu ia orando. Que a missionária tinha dito que no giro de 360, que eu tinha desistido da minha mãe. Que eu não era uma mulher de fé. Porque eu não acreditava na cura da minha mãe. Eu não gerava a cura da minha mãe, eu acreditava só na morte dela. Entende, igreja? Onde é que estava o meu problema? Eu não gerava a cura da minha mãe. Eu não estava nem aí para a cura da minha mãe. Eu queria saber da minha vida sentimental. Eu queria saber se eu ia ter um homem para mim. E precisava cuidar da minha mãe, né? E aí eu comecei a gerar a cura dela. E entregar o medicamento, declarava a cura dela. E entregar uma comidinha, declarava a cura dela. Tudo que eu ia fazer, eu gerando a cura da minha mãe. E deixou de ser um fardo. Eu comecei a agradecer. Igreja, isso muda a nossa casa. Ao invés de você reclamar que não tem o que comer, agradeça porque você pode abrir um jejum. Senhor, não tenho o que comer, então eu agradeço. Já que não tenho o que comer, eu posso abrir um jejum. Fica mais fácil para mim. Então eu vou ficar de jejum o dia todo, até a hora de aparecer alguma comidinha. Aí as coisas mudam, né, igreja? E parei de reclamar que eu tinha meu filho para cuidar, porque ele poderia ter morrido na cirurgia, né? Mas não morreu. Então eu precisava viver pela fé, já que eu estava esperando algo por meio da fé. Como é que eu queria viver pela fé? Como é que eu esperava algo que viesse por meio de Deus se eu não tivesse mais fé? A igreja não gera. Se você está esperando comprar um carro porque você está juntando dinheiro, pronto, espera comprar o seu carro pelo dinheirinho que você está juntando. Agora, se você não tem dinheiro para comprar um carro, você está esperando que Deus mova através de um sorteio, através de um brinde, através de uma herança, através de alguma coisa, de uma irmã que sinta no coração de dar um carro, você vai ter que mover isso dentro da tua casa. Você vai ter que declarar. Então, o que eu esperava era meio de milagre. Então, se eu esperava por meio de um milagre, eu tinha que gerar esse milagre, eu tinha que declarar. E aí, um posicionamento muda tudo, né? Porque a minha casa começou a mudar. A partir do momento que eu mudei o meu ponto de vista, a partir do momento que eu passei a agradecer porque eu tinha um filho, aquilo deixou de ser um fardo. A partir do momento que eu agradeci pela minha mãe, deixou de ser um fardo. E fomos vivendo assim, igreja, com muita dificuldade, fomos passando por coisas. Satanás vinha com os levantes. Quando eu pensei que ia sobrar um dinheirinho da minha mãe, precisava fazer isso. Quando eu pensei que a pensão do meu esposo faltava isso. E aí quando eu pensei que eu não ia conseguir pagar aluguel, a missionária chegava junto. E aí Deus foi movendo. Um irmão da igreja que ajudou, uma irmã da igreja que deu isso de presente. E aí eu ganhei uma vez um presente, eu vendi para poder ter dinheiro para comprar o almoço do outro dia. E a gente foi vivendo isso. Então eu precisava, igreja, viver o tempo da escassez, né? Como diz a missionária, aproveitando isso da história dela, para poder entender a dor do outro, para mim entender o que é que a fome faz, o quanto que a fome dói, para você dar valor ao seu dinheiro, tem para você dar valor. E eu só sei que eu fui passando por isso, por tudo, e a vida já não era mais cansativa para mim, a vida já era leve. Quando tudo para mim já estava perfeito, eu conseguia colocar minha cabeça no travesseiro, respirar fundo, como diz a missionária, e dormir em paz. Eu tinha um sono do justo, eu ia para a igreja, adorava o Senhor, fazia parte do grupo de... Olha, ainda consegui tempo para fazer parte do grupo de oração. Acredita? Eu levava a minha mãe, sentava ela lá no banquinho, o meu filho ficava na escolinha com as irmãs e eu ia para o grupo de oração. Quando você quer, você dá um jeito e você faz. Quando você não quer, você arranja desculpa. Não é assim que dizem por aí? E nesse dia, igreja, a minha mãe estava tão emotiva. Eu perguntei, mãe, por que a senhora está chorando? Eu não sei, filha. Não sei. É uma dor tão grande no meu coração. E quando nós terminamos ali o momento dos ensaios, a gente estava já de saída para pegar o carro, meu telefone toca. E quando o meu telefone toca, é o pessoal do ML para avisar que meu pai tinha morrido num acidente de carro e que precisava de alguém para fazer a funeral, de alguém para ir cuidar.
E eu perguntei, ele estava sozinho no carro? Não, a companheira dele, a esposa dele. Eu falei, não, a esposa não. A esposa dele está aqui do meu lado, que é a minha mãe. Pois é, essa mulher, a companheira dele, que estava com ele no carro, ela está no hospital, mas está bem. Não está correndo risco de vida, não. Falei, amém. Deus sabe de todas as coisas. E aí fui, né, reconhecer o meu pai e tal. Fui buscar o corpo dele, preparar tudo isso. Igreja, acredita que não saiu uma lágrima? Não parecia que eu estava enterrando o meu pai, nem sepultando o corpo dele. Não caiu uma lágrima, nenhuma. A minha mãe, quando soube, ela chorou, sabe? E ela dizia, eu sabia, eu estava sentindo que ia acontecer alguma coisa, só não sabia que era com teu pai. Eu lembro de abraçar a minha mãe e tentar confortar, mas ela me perguntou assim, filha, por que tu não chora? E o meu filho perguntava, quem é esse homem? O meu filho não conheceu o avô paterno, nem o avô materno. Olha que tristeza. Olha o quanto que a vida do meu filho era uma vida de adulto, né? Não poder conhecer o seu avô, fazer as brincadeiras com o avô, né? Ter todo aquele carinho de avô, cadê? Pois é, o meu filho não teve a oportunidade. Meu pai nunca se preocupou com isso. Era o único neto dele. Meu pai nunca. Olha o quanto que o adultério estraga a vida de alguém. Olha o quanto que o adultério destrói tudo. Tirou a casa da minha mãe, tirou o marido, tirou a vida do meu pai, tirou tudo, acabou com tudo. Tirou até, meu Deus do céu, tirou o avô do meu filho. Tá entendendo, igreja? Por que o Senhor odeia o adultério? Por isso, porque o adultério é destruição. E aconteceu o velório, voltamos para casa. Em 7 dias depois, a minha mãe pensou, minha filha, você tem que procurar os bancos. O seu pai, ele fez um seguro em caso de morte para deixar eu e você bem amparada. Seu pai sempre teve muito medo da morte. Eu falei, mãe, a senhora está tão bem. A minha mãe, igreja, depois que eu comecei a orar, ela começou a se curar da depressão. Acredita? A minha mãe, ela começou a se curar. A minha mãe, ela não estava mais tomando aqueles remédios pesados, não. A minha mãe conseguia até ficar olhando o meu filho para me tomar um banho. A minha mãe só deitava na cama na hora de dormir. A minha mãe estava quase curada. A minha mãe, eu vi a cura da minha mãe depois que eu comecei a orar. A oração tem poder, igreja. Sinta a presença do Espírito Santo agora de Deus confirmando. Se você ficar toda arrepiada, o Espírito Santo de Deus confirmando para você que a oração alcança vidas. A oração muda vidas. Orar por alguém é o maior presente que você pode dar. Para de orar por aqueles que estão lá fora, se dentro da tua casa tem alguém precisando de oração. Se você puder, ora por todos, mas se não pode, não foca só lá fora, se dentro da sua casa tem alguém. Eu estava focada, querendo que Deus trouxesse alguém lá de fora para a minha vida. Mas na verdade o Senhor queria recuperar esses que estão aqui dentro de casa comigo. O Senhor não acrescenta ninguém se aqueles que já estão contigo num barco não estão sendo valorizados. Desperta, igreja, acorda. Então, depois dessa conversa tal, me arrumei, peguei o meu filhinho, né, que eu não podia deixar, minha mãe já ficava só, mas o meu filho não podia deixar com ela, que ela não estava ainda 100%, podia vir uma crise, alguma coisa. E aí eu só sei que eu levei o meu filhinho, quando nós chegamos no banco, graças a Deus, né, Deus sabe de tudo, que a amante ainda estava hospitalizada, então ela não foi na frente. Eu que estava, né, com a certidão de óbito tal, levei para o banco. Bem, eu achava, né, que eu e a minha mãe éramos as únicas que queriam o seguro do meu pai, mas não. A amante também já tinha falado com os cúmplices dela para ir ao banco e dar a entrada. Então, igreja, quando eu falei com o gerente, ele disse, olha, o seu pai deixou, de fato tem um seguro de vida e vocês duas, né, você e sua mãe estar como dependentes dele, né, asseguradas por esse seguro. Mas hoje pela manhã a gente recebeu os advogados e os parentes da dona Gabriele aqui e eles estão aí pedindo também parte ou total desse dinheiro,
porque era ela que estava com ele e ela tem uma certidão de civil também. Mesmo que o documento esteja no nome, mas ela também está assegurada. Falei, não, mas o seguro é para nós. E aí ele falou, não é comigo, vocês vão ter que lutar aí na justiça. Igreja, não tinha brecha. Lógico que o dinheiro era para nós, porque o seguro estava no nosso nome. Mas por que eles não entregavam logo? Porque tinha que ir para a justiça, que aquela mulher estava brigando. Não tinha nem por que ela ficar sabendo disso. Porque o seguro estava no meu nome e no nome da minha mãe. Se você consultar qualquer advogado, eles vão dizer, mas lógico que é delas. Só que no nosso caso não foi liberado. Ficou essa briga na justiça. E eu não entendia. A gente passando perrengues. Eu dizia, missionária, ora para o dinheiro sair esse mês. Missionária vai ter uma audiência, ora. Missionária, ora. Missionária, ora. E a missionária, estou orando. E a gente foi orando, e ora aqui, ora ali. E a gente orando para ver se esse dinheiro era liberado. E nada. Igreja, nada. Nada desse dinheiro ser liberado. Esse dinheiro ia mudar a minha vida, mudar a vida da minha mãe. Mas esse dinheiro não saía. Hoje, eu sei por quê. Eu sei porque o dinheiro não saiu, igreja. Porque se esse dinheiro sai lá atrás e o meu esposo se aproximando de mim, eu ia dizer que era por causa do dinheiro. Porque quando eu estava bem, quando eu administrava a empresa junto com meu pai, eu ainda recordo alguns momentos do meu marido me tratando bem, a forma como ele era, galanteador, fazendo isso, fazendo aquilo, cuidando de mim. Mas eu também me recordo que a partir do momento em que a empresa do meu pai faliu, eu fiquei sem emprego, eu comecei a lembrar, a igreja, juntar os fatos, que ali meu esposo começou a mudar. Então tinha uma grande dúvida. Será que ele nunca me amou? Será que ele amou mais o meu dinheiro? Será que ele estava por mim por interesse? Né? Sendo que essa mulher que ele estava agora tinha muito dinheiro, será que meu esposo tinha espírito de gigolô? Entende? Então eu fiquei muito na dúvida e hoje eu tenho certeza que Deus não liberou esse dinheiro para poder não ser o motivo por qual eu ia sentir o meu marido voltando para casa. Esse não era para ser o motivo tinha que ser outro. Amém? E aí a missionária fez algumas campanhas, eu fiz com ela e chegou mais uma vez o meu atendimento. E nesse atendimento, a missionária disse assim, por que você não faz uma oração pedindo a Deus para colocar no coração do seu esposo um amor puro e sincero por você? Por que você não pede a Deus para colocar um amor, assim como Cristo ama a igreja, para Ele também te amar, já que a palavra do Senhor pede isso? E lógico que eu rebati. Missionária, eu não quero meu marido. Eu não tenho coragem de voltar para aquele homem. Eu não tenho coragem de voltar para aquele homem. Eu não quero mais aquele homem. Eu tenho nojo dele. Ele nunca foi ver o nosso filho. Missionária, está com quase 5 anos que eu não vejo aquele homem. Eu não sei se ele está gordo, magro, careca. Eu não quero mais saber dele. Eu não vou orar por ele. E aí a missionária me fez um desafio. Vamos fazer o seguinte... A gente já orou pela sua vida sentimental, para quebrar as maldições hereditárias. Você já fez o giro, você já consertou a sua casa, você está bem, a sua vida sentimental já está fluindo, eu creio, declaro em nome do Senhor Jesus. Agora vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer um propósito com Deus? 90 dias você orando para o seu marido ter um amor mais puro e sincero que um homem pode ter no coração. Peça a Deus para lançar no coração dele o amor mais puro e sincero que um homem pode ter. Se em 90 dias o teu marido não der sinais que te ama, aí a gente esquece ele, é uma resposta de Deus e é hora de você orar para que Deus mande um varão de respeito, um varão de caráter para ajudar você, a sua mãe e o seu filhinho. Amém? E aí, igreja, eu falei amém. Eu topo, 90 dias. E ela falou 90 dias. Então pronto, tá fechado. E eu comecei. E ela falou, não falta nenhum dia. Se quebrar vai ter que recomeçar. É 90 dias, todos os dias. E aí, igreja, eu comecei. Eu peguei uma foto que tinha ele com a cara bem feia, sabe? E o nosso filho. Foi logo quando o nosso filhinho nasceu. A gente tirou essa foto. Sem a vontade dele. Ele até brigou comigo que eu não queria tirar aquela foto. Mas eu tinha essa foto. E aí eu coloquei
num porta-retrato em cima do meu criado mudo, e todos os dias eu me sentava na cama e eu dizia: Senhor, o Senhor que pode todas as coisas, coloca o amor mais puro e sincero no coração desse homem por mim e pelo filho dele. Igreja, eu acrescentei filho. E eu fiz isso no primeiro dia, no segundo dia, com 30 dias sem ver nada. Eu já estava para desistir. Mas eu lembrava que se eu desistisse, a missionária ia mandar eu recomeçar. Então eu não desistia. Aí nós fomos para a igreja, ia ter um evento lá na igreja, tal. E aí o pastor veio falar comigo: minha filha, o que você faz da sua vida? Eu falei: pastor, eu vivo para Cristo, para minha mãe e para o meu filho. É a única coisa que eu faço da minha vida. Aí ele falou: é porque você não está sabendo. Mas a esposa, a dona Luísa, morreu, tal. E ele tá sozinho, minha filha. Ele nunca teve filhos, nem filhas. E você tá pagando aluguel caro. Lá tem, é como se fosse um jardim grande. Tem espaço para o seu filho correr. Você não quer ir para lá com sua mãe? Eu falei: ele paga um salário tão bom, minha filha. Você já está acostumada a cuidar da sua mãe. Ele faz tudo. Ele é um homem novo. Ele pode comprar um pão, pode ajudar você com seu filho. Ele é um homem direito. Falei: eu acho que sim. Quanto é que ele paga? E aí ele disse para mim, né, que conseguia pagar os 3.500 para a gente morar lá. Eu falei: bem, eu vou sim. Igreja, peguei minhas coisas e fomos morar com esse senhor, um homem muito gente fina. E não é que ele se apaixonou pela minha mãe? Ele se apaixonou pela minha mãe, assim, quando ele viu, e ficava horas os dois conversando, sabe? E eles dois tinham quase a mesma idade. A minha mãe, 2 anos mais nova, né, do que ele, mas ele bem mais enxuto, porque não estava com depressão, e a minha mãe, por estar com depressão, estava um pouquinho mais acabada, mas ainda uma mulher muito bonita, muito dócil. A minha mãe sempre foi muito ativa, muito inteligente, resolvia tudo na empresa do meu pai. E eles dois começavam a conversar e não tinha hora para parar. E aí eu conseguia cuidar da casa, conseguia fazer comida, ajudava minha mãe. E minha mãe já estava se arrumando, já estava bem. E para mim, assim, chegou um momento, eu até falei isso para a missionária: missionária, aqui para mim é como se eu estivesse com a minha mãe, com meu pai e com meu filho. Super tranquilo. É muito tranquilo. E ele é um homem muito respeitador. Muito respeitador. Foi uma referência muito, como eu posso dizer, construtiva na vida do meu filho. Porque o meu filho só tinha referência feminina. E agora o meu filho tinha uma referência masculina. Eu vi aqui a providência de Deus. Só que aí no meio disso tudo, já estava com 2 meses que eu orava todos os dias, pegava aquela foto, olhava para a cara dele e ainda com muito ódio, com muita raiva por tudo que ele me fez passar, pelo jeito que ele me tratava, pelo abandono do meu filho, tudo, sabe, igreja? Eu olhava assim para ele e eu dizia: meu Deus, não acredito que eu vou orar isso, mas eu vou orar. E eu pedia: Senhor, se esse homem é para mim, coloca o amor mais puro e sincero que um homem pode sentir na face da terra, assim como o teu filho amado sente pela igreja. E aí, depois de tantas orações, eu comecei a ver o mover de Deus. Eu recebi uma ligação no meu celular de um número desconhecido que eu nunca tinha escutado antes. E a voz era o João Paulo. E ele perguntava assim: onde é que eu posso encontrar vocês? Eu passei no seu apartamento, mas tem outras pessoas morando. Falei: João Paulo, faz muito tempo que a gente saiu dali. Eu estava em paz, igreja. Eu respondi numa boa. Eu não queria mais rebater. Eu não queria agora, que você passou 5 anos. Igreja, eu não tinha mais tempo para isso, sabe? Não tinha mais saco para isso. Eu não queria mais saber de discutir com as pessoas. Eu daria tudo. 10 quilos, 15 quilos para ter paz. Eu só queria isso, ter paz com as pessoas. E eu falei: a gente não mora mais aí. E ele falou: mas eu preciso ver o meu filho. Eu falei: então, é assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer ver o seu filho e sumir mais 5 anos? Ou você quer ver o seu filho e fazer papel de pai? Porque até hoje ele nunca sentiu sua falta, porque ele nunca lhe viu. Mas se for para vir despertar nele e depois sumir,
não vai dar certo não, João, eu prefiro que você continue aí. E ele falou, lógico que não, você não sabe o tanto que eu sofri, você não sabe o tanto que eu lembro do meu filho, você não sabe o tanto que eu sinto falta do nosso tempo, o tanto que eu sinto falta de você, o quanto que você me amava, o jeito que você cuidava de mim. E hoje eu sou um homem atormentado, cheio de remorso, pelo jeito que eu cuidei de você, pelo jeito que eu lhe tratei. Aquilo ali parece um verme na minha mente. Eu venho, lembro o tempo todo. As cenas são constantes na minha mente. Eu lembrando o tempo todo de tudo que eu fazia. A forma como eu andava lá na frente e deixava você atrás. Igreja, as escamas dos olhos do meu esposo caíram. E ele começou a recordar. Ele começou a dizer tudo que ele fazia comigo. Eu dizia, mas como? Como que ele está lembrando? O Deus de Israel, igreja. Quando eu comecei a orar por ele, o Senhor começou a mostrar para ele. Quanto mais eu orava, mais o Senhor mostrava. E aí eu perguntei para ele, está com quanto tempo que você sente essa vontade, está nos procurando tal? Ele falou, está mais ou menos com uns 2 para 3 meses. Era o tempo, igreja, que eu tinha começado a oração. Para você ver o quanto que Deus trabalha, o quanto que a oração tem poder, né? E como eu sabia que era um mover de Deus, eu deixei ele vir na minha casa. Falei, tá bom então, pode vir, eu vou te passar o endereço. E aí ele veio, meu Deus do céu, outro homem. Igreja, outro homem. Trouxe umas rosas e eu agradeci, trouxe um brinquedinho para o nosso filho. E o meu filho ficou feliz e ele não parava de falar nesse papainho dele. Eu chamei ele para jantar com a gente. Falei, olha, você já tá aqui, tá tão tarde, por que você não janta? Depois você vai embora. E ele, sim, se não for incomodar vocês. E conversou com o seu Ribeiro, um homem falante, outro homem. Igreja, parecia que alguém tinha arrancado aquele espírito do meu marido e tinha colocado outro homem. Aquele homem mais... Ele conseguia olhar no meu olho e falar comigo. Ele deixou um certo dinheiro para comprar alguma coisa para o nosso filho. Eu falei que no outro dia ele ia para a escolinha. Ele fez questão de levar o menino na escola comigo. Ele perguntou, posso levar ele na escola com você amanhã? Falei, pode. E aí nós fomos. Nós fomos deixar o nosso filho junto na escola. Mas quem disse que eu tinha a coragem de falar sobre ele ter outra pessoa? Até ali parecia muito só o pai que tinha voltado. Mas quando eu falei com a missionária falou, lógico que não. Para que ele olharia no seu olho? Para que ele levaria rosas? Por que ele reconhece que tudo de errado que fez? Por que estenderia essa visita? Por que ele não pediu para ir só deixar o menino na escola? Por que ele pediu para você ir com ele? Por que ele perguntou se você estava com alguém? Entende? E aí, igreja, ele foi demonstrando o amor. E a forma como ele me tratava, eu vinha andando com 2 sacolas do supermercado, da parte que a gente estaciona assim o carro até chegar à entrada da casa do seu Ribeiro, tem uma calçada alta. E aí, enquanto eu vinha dando um salto meio que fininho, eu balancei assim, ia caindo, mas eu ia cair com tudo. E aí ele correu assim, me aparou nos braços dele. E eu senti, sabe, assim, uma sensação diferente. Arrepios diferentes. Eu senti assim, como se fosse um porto seguro. Eu senti segura nos braços dele, para ser mais clara, mais específica. E aí ele falou como eu estava com saudades. E eu falei assim, não brinca com coisa séria. E aí eu só sei, igreja, que ele foi cultivando. Ele não era carnal. A busca dele não era pela carne. Quando nós estávamos sentados na mesa, ele colocou a mão dele sobre a minha e começou a alisar a minha mão. Eu falei, meu Deus, quem é esse homem? E eu só perguntava, né, quem é esse homem que não é o mesmo? E aí quando foi embora, um beijinho do lado e do outro, perguntou se podia trazer os pais dele e os irmãos para conhecer. E eu falei, pode, se seu Ribeiro não se importar. Aí, igreja, ele mudou meio que de ideia, assim, na hora.
Ele disse, por que você não vai até a casa da minha mãe e ver os meus irmãos, as minhas cunhadas? Aí pronto, igreja, a mulher se acabou nessa hora. Eu falei, não, eu não vou não. Igreja, eu me fechei para ele. Até ali eu estava aberta. Até ali eu estava deixando, sabe, as coisas irem. Eu estava encantada por ele. Mas quando ele falou mãe, quando ele falou pai, quando ele falou irmãos, quando ele falou minhas cunhadas, eu lembrei de toda a humilhação. De quantas vezes que eu fiquei sozinha lá na sala. De quantas vezes que eles me deixaram fora da roda. De quantas vezes que o meu esposo falava com todo mundo. De quantas vezes que eu fui ali gritada, insultada dentro daquela casa pelo meu marido. E eu falei, não vou não. Pode, se você quiser trazer eles aqui, pode trazer, mas eu não vou não. Aí ele viu, igreja. Aí ele olhou assim bem na minha cara, parecia de Deus, sabe? Ele olhou bem assim no meu olho e ele falou assim, você lembra, né, do que você passou na casa da minha mãe comigo? Como eu fui idiota. Eu fui muito idiota. Eu perdi o amor da minha vida. Eu perdi a mulher da minha vida. Você não tem noção. Nunca, nenhuma mulher me tratou como você me tratou. E nenhuma mulher me amou do jeito que você me amou. Uma pena que eu tenha perdido isso. Uma pena. Como eu fui idiota. Eu perdi o bem mais precioso. E os meus irmãos, todos os dias, eles fazem questão de esfregar isso na minha cara. Você perdeu uma mulher linda. Você perdeu a mãe do seu filho. Você errou, cara, quando tu perdeu a mãe do teu filho. Você errou quando você abandonou ela. Você errou quando você não foi atrás. E era pra mim vir atrás faz tempo. Tá com uns 2 anos que os meus irmãos, eles ficam lá falando que eu tenho que reconhecer o meu filho, que tem que ter momentos com eles, que eu vou me arrepender de ter perdido os melhores anos do meu filho. E hoje eu chego aqui, eu encontro um meninozinho, olha o tamanho dele. Eu não vi a madeira, eu não vi ele tomando mamadeira, eu não vi nada. Eu não vi o meu filho dar o primeiro passo, as primeiras palavras. Eu não sou referência do meu filho. Você não acha que eu já fui muito castigado, não? Falei, sim, eu entendo, mas você mesmo se castigou. Não tem ninguém te castigando aqui. Mas você tem que dar tempo ao tempo. Eu não consigo acreditar nesse seu amor. Eu não consigo acreditar que eu vou lá na casa da sua mãe e eu não vou sofrer tudo. Você tem que entender que eu fui muito ferida, muito machucada. E eu não acredito que você me ama. Eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito que você me ama. Eu acho que você pode estar me procurando porque você não tem ninguém. E aí ele abriu assim o celular dele. Pois olha aqui, igreja, várias mulheres. O que está acontecendo com você? Por que você me liga mais? João P, tu tá aí? João P. Várias mulheres bonitas atrás dele. E ele só descartando. Eu não quero mais isso pra minha vida. E bloqueando, eu não quero isso. Igreja, eu vi o homem descartando mulheres. Aquele homem que era tão prostituto, galinha, agora descartando mulheres. E ele olhava pra mim, olhando nos meus olhos. Ele compartilhava as coisas dele comigo. Tudo que ele ia fazer, ele compartilhava. Eu ligava, ei, hoje então, eu estava pensando em fazer assim, o que é que você acha? Ei, então, hoje, não sei o que. Falei, gente, eu não sou nem namorada dele. Para que ele compartilha essas coisas comigo? E aí a minha mãe dizia assim, minha filha, confia. Porque se esse homem for para você, você não vai conseguir fugir dele. Você não vai conseguir fugir dele, assim como Jonas não fugiu de Deus. Não tem como fugir daquele que é seu. Pode passar o tempo que passar, minha filha, mas não tem como fugir. Olha a felicidade do seu filho. Olha o quanto que ele está mudado. Você não consegue observar que esse homem mudou. Falei, mas mãe, como é que a pessoa muda? Não sei, filha, mas sofreu a vida, amadureceu, perdeu e sentiu falta. Tem muita mulher, minha filha, aí no mundo, mas mulher boa mesmo, que valoriza o cara, que respeita, são poucas. No mínimo, teu esposo, minha filha, passou por muita destruição. Teve o coração muitas vezes quebrado, foi muito traído, sofreu muito na mão de uma e de outra para entender. Hoje ele vê os irmãos casados com os filhos. Hoje ele vê os amigos casados com filhos. E ele diz, onde é que está o meu filho? Tem uma hora que o homem vai ficando maduro, minha filha. Minha mãe falava isso. Eu falava, mas mãe, eu não consigo acreditar que esse homem agora me ame. Igreja. E ele começou a se declarar. Ele não tinha uma hora que ele não estivesse declarando no telefone. E sempre a declaração dele vinha seguida de pedido de perdão. Eu te amo, me perdoa, por favor. Me permita fazer você feliz agora. Eu
prometo que eu nunca mais vou lhe tratar assim. Deixa eu mostrar para você que eu mudei, que eu estou arrependido, que você é a mulher da minha vida. Hoje eu sei que você é a mulher da minha vida. Eu já fiquei com várias mulheres e elas não fazem o que você faz por mim. Aí eu falei, então você quer uma mulher que faça favores? Eu não estou falando disso, eu estou falando da paz, do impacto que você causa na minha vida. E aí, igreja, só sei que com muita peleja, muita tentativa, e todo mundo, a mãe dele foi na minha casa, o pai dele chamou assim, me chamou num cantinho assim da casa e disse, minha filha, deixa eu te dizer uma coisa, o meu filho já sofreu muito depois que ele abandonou, muito mesmo. Você não sabe o tipo de mulher que ele se envolveu. Até corno ele já fez, me perdoe pela palavra, mas até corno ele já foi. Ele sofreu, minha filha, esse homem sofreu. E aí eu falei, mas eu não quero ser o consolozinho, eu quero que ele esteja bem, mas hoje ele está bem. Eu estou dizendo para você que ele sofreu nesses 5 anos, mas hoje ele está bem. Hoje ele já se recuperou, está um tempo sozinho, faz tempo que ele disse que quer você, faz tempo que ele quer reconquistar o filho, mas ele não conseguia vir até você. Dá uma chance para vocês, dá uma chance para vocês. E aí minha sogra falou, minha cunhada, e ele, tudo, eu era em primeiro lugar, igreja. Tudo, o jeito, o presente, o que ele fazia, os elogios, a comida, o jeito de tratar a minha mãe, o meu filho, o amor, o carinho, o tratar do seu Ribeiro, tudo, o homem tinha mudado. E aí eu falei assim para ele, né, ele falou, vamos voltar? Eu falei, não, que agora eu sou da igreja, você é do mundo. Ele falou, não quero ir mais pro mundo, eu vou para a igreja. Eu falei assim, se você quiser ir para a igreja por causa de Cristo, você pode, mas por causa de mim eu não aceito não. E aí ele foi. Ele simplesmente decidiu, ele foi. E ele perguntou, quando é que você vai para a igreja? Eu falei, domingo, às 17 horas. Depois, domingo, às 17 horas, eu venho te buscar. E aí, quando foi domingo, às 17 horas, ele estava lá. Vamos para a igreja? Muito bem arrumado, estava muito mais bonito. Estava se cuidando. Ele era outro homem. Eu não consigo explicar para vocês. Eu não consigo... só quem sente, só quem esteve perto, é só quem conviveu com ele. Eu não tenho palavras para descrever esse homem. Mas ele era outro. Eu não sei como, mas ele era outro homem. Ele não me tratava mais daquele jeito. Ele era outro homem. Ele me tratava com amor. O olhar dele tinha profundidade. Ele me segurava pela mão. Ele ia sempre atrás como se estivesse me protegendo. Ele ia segurando o braço do meu filho. Tirava o meu filho dos meus braços e dizia assim, não, você está cansada. Não, você está de sapato. Era um cuidado. Você não tem noção. Era um jeito. Se meu cabelo voasse um pouquinho para frente, ele ajeitava assim o meu cabelo por trás da orelha, sabe, igreja? Eu falava, como é que esse homem... E aí eu fui falar para a missionária, tem alguma coisa doida aí acontecendo, não é normal, não é de Deus, não. E aí a missionária perguntou o que foi. Porque ele é outro homem, é amor para cá, amor para lá. Eu já estou ficando constrangida, já está até meloso demais, é trazendo presente, é isso. Tudo que vai fazer me pergunta, missionária, tudo que você vai fazer me pergunta. Trocou até o número de telefone, que é para nunca mais nenhuma mulher vir atrás. Me contou tudo que ele tinha passado. E disse que não tem relacionamento com mais ninguém. Que faz tempo que ele não se relaciona com mais ninguém. Que ele agora só quer a mim. E que vai para a igreja comigo. E foi missionária para a igreja. E aí a missionária, bem séria, ela perguntou assim, você orou os 90 dias que eu pedi? Vala, meu Deus. Eu orei. Terminou já? Terminou. Então pronto, você quer mais sinal do que esse? Missionária, pelo amor de Deus, é verdade. Eu não acredito. Igreja, eu não estava acreditando. Eu não estava acreditando que o Senhor podia transformar alguém assim. E aquele homem não conseguia. Fazia questão de colocar ele perto de alguma mulher bonita na igreja, ele virava a cara. Ele não olhava, a mulher passa, que ele é muito bonito, João Paulo é muito bonito. Então as mulheres da igreja, quando viram, ficaram tudo louca, olhando para ele e aquela coisa, sabe o que você percebe? Quando a mulher tá tipo uma galinha ciscando? Pois é. E aí todas as mulheres olhando assim para ele lá na igreja e ele nem tchuiu para elas, só tinha olhos para mim. Falei, não, Deus, só pode ser do Senhor. E aí eu fiz uma oração nesse dia lá na igreja. Uma oração. Sabe qual foi a oração que eu fiz? Eu falei assim, no banquinho onde eu estava sentado, do lado dele, do lado da minha mãe, do lado do seu Ribeiro, com meu filho no meu colo. Eu abracei esse meu filho e eu falei assim,
se for da tua vontade que eu fique com JP, o Senhor vai colocar no coração dele para ele comprar um anel, subir naquele altar, contar o que ele fez comigo, dizer que está arrependido e me pedir em casamento. Igreja, foi só isso que eu não falei para minha mãe, eu não falei para o seu Ribeiro, eu não falei para meu filho, eu não falei para ele, eu não falei para ninguém, nem para missionário que era para o cão não escutar. Sabe o que aconteceu? 2 semanas depois, ele estava em cima do altar. Eu disse, não acredito, Deus. Ele lá em cima do altar, disse que queria contar um testemunho e estava com a caixinha na mão, me pediu em casamento e disse que tinha errado comigo, que tinha me tratado com desprezo, mas que hoje o coração dele pertencia primeiramente a Deus e a mim e ao filho dele, que ele agora era um homem de família e que ele tinha se entregado para ser um homem de família. Igreja, quando eu vi aquilo, eu falei, verdadeiramente o Senhor é Deus, que alcança o homem, que muda o homem, que liberta o homem, que coloca amor no coração do homem. O coração do homem ainda está nas mãos de Deus. O homem faz os planos, mas o Senhor dá a última palavra. O Senhor inclina o coração do homem para onde Ele quer. O Senhor ainda tem poder sobre a criatura. O Criador ainda tem poder sobre a criatura. E quantas vezes que eu orei com a missionária na madrugada por isso? Quantas vezes que eu orei com a missionária por isso? E hoje eu estava vendo Deus tomando de conta do coração daquele homem. Não era mais o que ele queria, nem o que eu queria. E o meu coração transbordava de amor por ele. Aquele homem que eu sentia tanto ódio, já não existia mais esse ódio. Era só amor. Amém, amada igreja? E aí nós, com pouco tempo depois desse dia do noivado, eu subi no altar, ficamos noivos, o pastor ungiu, a nossa aliança, casamos e o dinheiro foi liberado pela justiça da igreja. Não tinha por que ficar com a amante, não tinha nada a ver. A amante podia recorrer quantas vezes, mas o seguro que ele tinha feito era para mim e para minha mãe. Então nós ficamos com dinheiro. Aí eu dividi, 400 mil para minha mãe, 400 mil para mim. E aí uma pagou uma parte do advogado e a outra pagou a parte do juiz, essas coisas aí de papelada que a gente paga e tudo. Amém, igreja? Aí eu peguei essa parte do nosso dinheiro, comprei um cantinho só para mim e para o meu esposo, para o nosso filhinho. Meu esposo tinha carro, eu comprei outro porque o meu já estava um pouco velhinho. Fizemos uma viagem, voltamos e fomos felizes para sempre. Igreja, o Deus de Israel é bom e Ele vai cuidar para sermos felizes para sempre. E fomos felizes para sempre. E eu sei que sempre vai ser assim. Eu creio, declaro em nome do Senhor Jesus que você também vai contar uma história e vai dizer, e fomos felizes para sempre. Eu creio, filha. Depois de tanto sofrimento, depois de tanto repúdio, pode ter certeza que você vai ser amada. Depois de tanta escassez, você vai viver abundância. E depois de tanto chorar, você vai rir tanto, mas tanto. Depois de tanta desonra, você vai ser tão honrada. Pode ter certeza disso. Pode esperar. Espera no Senhor. Espera em Deus e Ele fará. Fiquem todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, sou a missionária Ivanilda Barreto e eu acabei de narrar essa linda história para vocês, esse lindo testemunho, onde a gente pode dizer que fomos felizes para sempre. É o final que todo mundo quer contar, né? Assim como disse a nossa amada irmã, eu também declaro em nome do Senhor Jesus, que em breve você também vai estar contando a sua história e vai contar, e fomos felizes para sempre. Amém? Você crê nisso? Você toma posse? Então é como a irmã disse, depois do choro vem a alegria, filha. Depois do abandono vem o amor. Não se preocupa não, só confia no Senhor e faz a tua parte. Ora, declara, chama aquilo que você quer viver. Chama de existência aquilo que você quer viver. E viva, porque o Senhor, Ele vai fazer as promessas dEle se cumprir. O Senhor vai fazer as promessas dEle se cumprir na tua vida. Que Satanás queira ou não queira, vai se cumprir, filha. É questão da honra do Senhor para contigo. Não é sobre o que você faz ou o que os outros pensam. É sobre a honra de Deus para contigo. Ele vai fazer porque Ele quer fazer e Ele pode fazer.
Amém? Você crê, você toma posse? Então declare: a minha vida vai ser impactada pela mão poderosa do meu Deus. Você toma posse? Amém. Então faça o ídolo de Jesus. Permita que essa história alcance mais e mais mulheres, para elas voltarem a acreditar no poder da oração. Tem um poder, igreja, tem um poder na oração. Existe poder na oração. Existe poder na mão poderosa do nosso Deus. Deus ainda tem o controle sobre os homens. Deus ainda inclina o coração do homem para onde Ele quer. E se você crer nisso, compartilhe essa história, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você não faz parte desse ministério, lhe convido a fazer parte agora mesmo. Amém? Quero também que você procure as nossas mídias, o Instagram, Facebook. Quero também que você procure por Ivanilda De Brook, Transformando Borboletas em Águias. Quero também que você adquira o seu livro, Viva esses 3 passos, é necessário para a sua transformação. Eu não sei se nós vamos nos encontrar através de uma mensagem lá no WhatsApp, através de um atendimento, através de um evento presencial. Eu não sei se nós vamos nos encontrar através da leitura do livro, não sei se nós vamos nos encontrar por aqui ou através de uma oração. Eu não sei como, mas eu sei que por intermédio de Jesus nós estaremos sempre unidos no nome dele. Amém? Fiquem todos com Deus e até o próximo testemunho.